décimos é a temperatura. Agora vamos ao quadro direto de Brasília. Bom, com o Douglas Sandri, direto com informações que vêm da capital federal e o debate envolvendo a Câmara dos Deputados, que discute a apreciação da lei que regulamenta o trabalho de grávidas durante a pandemia. É um vai e vem em relação às normas relacionadas aos cuidados envolvendo a pandemia. O que a gente tem de novidades em relação a isso? Douglas Sandri, bom dia. Bom dia, Nicolas. Bom dia, Rita. Bom dia, nossa audiência aqui da Rádio Independente, quem nos acompanha também pelas redes sociais. Justamente o PL 258 de 2021, que busca justamente eliminar o problema que se criou com outra lei que foi aprovada no ano passado, fazendo com que as grávidas fossem afastadas. Isso tem um vínculo interessante aqui com a região, porque alguns empresários, inclusive uma mulher grávida, em uma visita de um deputado aqui, o deputado Marcel Van Hatten e o deputado Alexis Fontaine, cobraram, né, a posição sobre rever essa lei que impede que as grávidas voltem a trabalhar durante a pandemia. E isso fez com que fosse pedido na Câmara dos Deputados, na reunião de líderes, a votação, e os líderes toparam enfrentar esse assunto, e o PL, que é relatado pela deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, acabou indo para a pauta e está na pauta essa semana. Isso afeta muita gente aqui na região, seja aí o empregador e a grávida empregada, porque muitas mulheres, é claro, têm uma situação de uma gravidez de risco e esse afastamento já é quase que automático, né? Há uma preocupação e tem que ter essa preocupação. Agora, a lei extrapola, né? Acaba indo além dessa situação. Ela afasta toda a empregada que está grávida. E acontece independente do período? Independente do período, independente da gravidez ser de risco, independente da situação, do ambiente que ela trabalha, né? Então, veja bem, a grávida pode ir numa festa, pode ir no jogo de futebol, mas ela não pode trabalhar, né? E é um contrassenso, porque ela, até no limite, ela não pode nem trabalhar sozinha numa sala isolada do resto das pessoas, se for no ambiente da empresa. Então, a lei acaba criando situações completamente complicadas de serem justamente interpretadas pelas empresas e executadas pelas mulheres grávidas. E o que acontece com a mulher que quer engravidar? Ela fica com dúvida se ela não vai ser prejudicada no emprego dela, porque ela já fica afastada do período de 4 meses após ela ter tido o nascimento da criança, para ficar cuidando da criança, conforme prevê a Constituição Federal. E aí ela vai ter esse afastamento anterior ainda, ela vai ficar mais de um ano fora do trabalho. E quem que paga essa conta? Hoje está com as empresas. E esse projeto de lei, o 258 que eu coloquei aqui, busca recolocar para justamente o governo entrar com pelo menos uma parte disso, porque para as empresas que passaram tempo fechado durante a pandemia, que têm dívidas tributárias, porque mesmo fechados pagaram impostos, não receberam refis nem de ICMS, nem a nível federal, e ainda tem que, eventualmente, quando tem uma mulher grávida, continuar pagando, mesmo que ela não possa trabalhar. Veja que para empresas pequenas, que são a maioria das empresas da nossa região e do estado e do país, é muito pesado muitas vezes. Às vezes a grávida é a única empregada daquele estabelecimento e aí a pessoa tem que contratar mais uma e ter ela afastada, muitas vezes ela querendo trabalhar, não é questão de não poder. E é claro que tem que se fazer, eu faço de novo a ressalva aqui, as mulheres grávidas que não queiram trabalhar, que estejam em gravidez de risco e tudo mais, esse projeto de lei já resguarda isso. Agora, qual que é a situação que ele se encontra? Ele deve ir para votação, mas como causa muita polêmica, porque há quem defenda um maior resguardo e há quem defenda uma maior liberdade para que a mulher grávida decida sobre trabalhar ou não trabalhar, faz com que, em um ano eleitoral especial, muita mobilização aconteça de grupos para tentar mudar o texto, trazendo mais obrigações para o governo quanto a salário, mais obrigação para o empregador quanto a tipo de teste, enfim, e estabelecimentos, né? Mas o que são coisas que já avançaram e que dá para ver que há algum certo acordo? É determinar quando que, de fato, a mulher grávida volta a trabalhar. Por exemplo, quando há, por qualquer infelicidade, interrupção da gravidez, a mulher deve retornar. Quando acabar a pandemia, porque não está claro quando é que é a pandemia, quando é que ela acaba. Então, essas dúvidas todas que geram uma insegurança jurídica enorme e uma diferença de tratamento. Empresas do mesmo ramo, do mesmo setor, eu andei pesquisando e procurando aqui na região, têm tomado interpretações muito diferentes. E quando se olha para o público, porque empregada é aquela seletista, e no poder público existem seletistas também, mas a maior parte hoje é de estatutários, não é mais regido pela CLT. Então, a mulher que está grávida no poder público, ela não está abrangida por essa lei que tá hoje. Então, é um tratamento diferenciado entre a mulher grávida no setor público e no privado,
e a mulher grávida que é eventualmente a chefe né, ela é sócia da empresa, então essa aí não tem nenhuma cobertura, nenhum direito e nenhum resguardo. Então esse tipo de tratamento diferenciado aqui acaba, no fim das contas, prejudicando a mulher que está grávida, que quer eventualmente trabalhar, entende que é seguro para o ambiente dela, não há gravidez de risco, e ela acaba trazendo essa insegurança para a decisão dela, e a empresa fica com uma insegurança jurídica enorme. E aí o que acontece, Nicolas, quando a empresa vai contratar e tem uma mulher recém-casada, de 35 anos, no auge, quando é o momento de ela ter filho, acaba preterindo ela em relação a outra pessoa que não está nessa condição, o que é péssimo para as mulheres nessa condição. Então, para evitar esse tipo de coisa e dar liberdade para a mulher decidir, para o empregador conversar, resguardando todas as situações que eu falei aqui, que esse PL está sendo discutido na Câmara dos Deputados, e me impressiona o número de pessoas que vêm procurar mulheres grávidas ou querendo engravidar, e muitos empregadores, né, que também que ficam com essa segurança jurídica enorme e não querem prejudicar seu empregado. Então, no momento que é para ser um momento especial na vida da mulher, da família, porque, né, de certo modo envolve a família toda, né, o casal, a família, momento que é para ser de tranquilidade, de uma decisão ali, né, de acontecer um momento mágico para a mulher, fica esse impasse, não sabe o que acontece quando já está grávida ou quando pretende engravidar, né, uma situação bastante complicada e que precisa de uma resolução que seja igual para todas, né? Pois é, eu vi de uma médica certa vez, e é muito verdade, que gravidez não é doença. Exatamente. De forma alguma. E, claro, ter esse regramento é importante para poder tirar essa insegurança jurídica. Então, esse projeto ele vai ser discutido agora no Congresso, e tem alguma ideia de quando pode ter um desfecho? Teve um avanço importante que já é ir para a pauta, ganhar urgência e ir para a pauta. Então, isso já foi um grande avanço, né? Agora tem uma discussão enorme sobre qual é que é o texto final para essa medida avançar, né? A gente vai ficar acompanhando aqui, eu quero trazer e acompanhando, eu espero que não precise trazer todas as semanas, porque esse projeto avance e rapidamente traga segurança jurídica, mas nós vamos acompanhando aqui, porque o contingente de pessoas que procura sobre esse tema é grande, e é interessante isso, né? Como eu coloquei aqui, mesmo mulher grávida, né, Rita, nessa situação, pensando nesse momento de ter o seu filho, aumentar a família, enfim, fica com essa preocupação que atrapalha a mulher no mercado de trabalho, né? Então, é algo que precisa ser realmente discutido e estabelecido para que fique bom para o empregador, fique bom para tomar a decisão da empregada que está grávida, nesse caso aí, ou da família, enfim, e a gente vai trazendo mais informações sobre esse assunto. Douglas, muito obrigada. Douglas Sandri participa conosco aqui todas as quartas-feiras no Direto de Brasília. Muito obrigada. Eu que agradeço. O Direto de Brasília por hoje fica aqui, mas você pega a matéria completa em independente.com.br e me segue nas redes sociais, @DouglasSandri. Até mais, gente. Até mais. 11h20. Temperatura em 30 graus e 1 décimo. Em seguida a gente volta com